Outro dia eu vi uma notícia, algo interessante, que, por exemplo, o Mineirão, os grandes estádios, os estacionamentos são pouquíssimos comparado ao que deveria ser a necessidade de todo mundo. A intenção realmente é incentivar as pessoas a deixar o carro em casa. E aí a gente precisa realmente de um transporte público excelente para todo mundo. Doutor Paulo Amarraca, o que o senhor pode falar para nós sobre isso? Olha, Fernando, caros telespectadores, isso é um desafio tremendo. Em primeiro lugar, nós temos que partir da questão cultural e também da questão da situação que o nosso país anda passando. A nossa frota aumenta e aumenta muito e a tendência é aumentar mais. O Brasil, ainda na comparação com outros países mais desenvolvidos, é um país pouco motorizado. O número de relação entre unidades familiares e veículos é muito mais baixo aqui do que outros países, nossos vizinhos da América Latina. A tendência não é redução desse crescimento de frota, mas ainda tem campo para crescimento. Em algumas cidades isso já está bem consolidado, mas a grande maioria do país ainda certamente vai se motorizar bastante. Isso se dá, inclusive, na medida em que o poder aquisitivo da população vai crescendo. E é justo, me parece legítimo, que aquelas famílias que nunca tiveram condição de ter carro possam acalentar a possibilidade de ter ali o seu veículo, de ter o seu carro. É natural para toda a sociedade. Pois bem, nesse momento todo mundo começa a discutir as dificuldades decorrentes disso que é uma evolução da nossa sociedade. E aí chegamos à conclusão que quem anda de ônibus já sabe há muito tempo. O nosso transporte público, ele desestimula as pessoas a utilizá-lo. Tão logo a pessoa pode fugir do transporte público, ela foge. Né? Se o sujeito consegue comprar uma moto, ele usa a moto para fugir do transporte coletivo. Puder de carona, junto ao grupo. Vai dar um jeito. Então, acho que o Daniel foi muito feliz na colocação dele. É preciso que nós tenhamos modelos de transporte coletivo em Belo Horizonte e em todo o país. Isso é um problema mundial. O Thales falou com muita propriedade também. Que convença o cidadão, e esse é o termo correto, e é o termo que está sendo utilizado nos encontros mundiais. Tive a oportunidade de participar no Encontro Mundial de Transporte Público, que aconteceu na Suíça nesse último mês. O termo correto é: precisamos encontrar os mecanismos para convencer o cidadão a deixar o seu carro em casa e fazer o seu percurso habitual no transporte coletivo, ou a pé, ou de bicicleta, ou algum outro mecanismo alternativo. Esse é o grande desafio que nós temos no mundo. Para isso, a gente tem que conciliar conforto, rapidez e tarifa. Esse é o grande desafio. Não é desafio simples, especialmente num país como o nosso, que diferente de países europeus, que tem cultura do transporte coletivo, aqui a gente tem um certo preconceito com o transporte coletivo. Você olha para o cara que está lá dentro do ônibus, você vai achar que ele é o cara que não conseguiu ter um carro. É uma cultura que precisa ser superada. Então, no momento de transformação que o Brasil está passando, esse é um desafio que se coloca para todos nós. Interessante que você comentou o fato aí que todo mundo gostaria realmente de ser atraído para o transporte público, se for algo realmente bem confortável, se tiver realmente uma certa rapidez, e se também a tarifa for bem atraente. Mas eu vou te contar uma coisa, uma das campanhas curiosas que eu vi outro dia aí, e tem tudo a ver com segurança, aí que o doutor Thales vai falar, é o seguinte: curioso, eu estava na traseira do ônibus, estava assim, uma senhora segurando um capacete, falando assim: ah, meu filho já não está mais comigo, ande de ônibus. Quer dizer, desmotivando o pessoal a não andar de moto pela quantidade de acidentes de motocicleta que anda acontecendo em nossos centros urbanos. O que você pode falar sobre isso, doutor Thales? Eu li outro dia que em São Paulo estavam morrendo quase mais de 20 pessoas por dia, os motociclistas. E aí? Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país, uma realidade de Belo Horizonte. A morte do motociclista, que a gente brinca, né? Se você for num hospital especializado em trauma, como é o João 23 em Belo Horizonte, você desiste de andar de moto, para sempre, porque o que vai chegar de motociclista lá, todo arrebentado, não é brinquedo. Fora o que não foi para o hospital, foi direto para o IML. Esse aí é mais triste ainda. Realmente fica só a mãe com um capacete, lamentando a perda do filho. Geralmente é um público masculino, jovem. As estatísticas apontam para quase 1/3 das mortes do trânsito são frutos de quem utiliza a motocicleta. Porque a motocicleta, o usuário está totalmente desprotegido. Diferente do carro que tem uma casquinha, tem toda uma redoma ali de ferro
para protegê-lo do acidente. A moto não, a moto é o para-choque, como se diz, o para-choque é o próprio motociclista. Fora que existe uma cultura, infelizmente, uma cultura de imprudência na moto, de passar em lugar que não dá, de não dar conta, de ir além do limite, né? O motociclista ele anda no limite, só que no trânsito a gente aprende na direção defensiva que é preciso da margem de segurança, a direção defensiva. E o motoqueiro ele não usa isso. Ele ignora a direção defensiva, a margem de segurança, e o acidente passa a ser só uma questão de tempo para ele. Existe uma curiosidade em São Paulo, uma empresa de motofrete que está inconformada com o número de acidentes com seus funcionários, resolveu fazer um treinamento intensivo. E eles chegaram a reduzir a quase zero o número de acidentes com os motofretes. Então a gente consegue ver que o problema não é a moto em si. O problema é o despreparo, é a forma como ela é conduzida. Tem jeito de andar de moto? Tem. É mais perigoso que o carro? É. Mas não precisa ser tão perigoso como a gente vê aí na rua. É realidade hoje que a grande maioria dos acidentes que nós temos hoje dentro das grandes capitais, eles ocorrem, na grande maioria, são as pessoas que têm carteira de habilitação com pouco tempo. Ou seja, essa pessoa não tem habilidade, não tem aquela prática de muitos anos, não interessa a idade, se ela fez 18 anos, se ela tem 25, se ela tem 30, ela nunca dirigiu, nem motocicleta, nem carro, ela faz um curso, ela tira ali a carteira dela, compra um pequeno carro a prestações, financiamento a longo prazo, junta o dinheirinho do transporte público, compra uma motocicleta e entra nessa rua, entra nessa selva. Realmente está as estatísticas mostrando para nós que a grande maioria absoluta são as pessoas que têm carteira há pouquíssimo tempo e não está tendo um bom desempenho ou muito interesse em investir no preparo. Então você que é motociclista novo, você que é aí com carteira nova, pense bem na sua vida, pense bem na sua família.